açúcar. Não, tô falando da prova não, tô falando pra gente fazer o resumo. Eu sei, mas aí é bom porque vocês vão ver todo o conteúdo da prova nele. Era pra você dar mais um prazo, pelo menos entregar pra sexta-feira. Nada, eu vou ter que fechar a prova, essas notas aí, porque a próxima disciplina quem vai estar ministrando também sou eu, acho, na turma de vocês. Então, quando a gente terminar essa semana, a próxima semana eu tô de volta. Aí a gente precisa correr. Aí é brincadeira, né? Não, mas a prova toda, ela é descritiva, não é uma prova objetiva. Para dar mais liberdade para vocês escreverem, né, colocarem, responderem de acordo com a opinião de vocês. Realmente eu fiz a prova, ela está bem fácil. Quem realmente se apegar ao conteúdo, às aulas, vai conseguir fazer uma prova bem legal, não tem gancho. Eu vou até propor para que amanhã a gente possa fazer um encontro, pode ser de 7h30, para a gente dar mais uma revisada e trazerem dúvidas, porque vocês também têm que ajudar, né? Ler o conteúdo, trazerem as dúvidas de vocês, para a gente poder estar tirando aqui, que o momento é agora. A gente vai errar agora e vai aprender agora, para fazer bem direitinho na prova. Mas a prova tá boa, tá muito boa. Eu coloquei 8 questões. Tem a prova em si, ela tem até dicas. Procurem as dicasinhas nos textos que vai ter, que vai estar legal. É uma prova bem tranquila. Então, essa atividade, vocês estão seguindo Não, né, professora? Não tem pagadinha, não. Tem não. É só ficar muito atento. Fiquem atentos em relação ao anunciado da questão. Ele está bem específico, eu coloquei bem claro sobre o que eu realmente queria. Foi bem direto em relação à questão das perguntas. Então, dá para fazer uma boa prova. Ninguém, estudando direitinho pelo conteúdo que a gente viu, ninguém vai ficar em recuperação. Consequentemente, todo mundo vai passar. É só realmente a gente estudar e aproveitar esse tempinho para tirar dúvidas, ok? Já que hoje é revisão da prova, professora, você tem que falar o que vai cair na prova. Não. Gente, travou tudo agora. Pensei que tivesse minha internet. Eu também, mas parou. Porque hoje a gente vai ter uma... Bugou foi tudo, viu, professora? Tá saindo áudio de nada. Oi. 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 Pronto. Oi. Estão me ouvindo? Mulher, meu Deus do céu, hoje vai ser assim, vai ser uma batalha. Então, vamos começar logo. Quais são as dúvidas que vocês têm? Me apresentem.
A respeito de quê? Quais pontos que vocês querem que eu fale mais? Vixe, Maria, assim é difícil. Vamos lá. Gente, As fontes que vai cair. As fontes, né? Vamos ver. Eu quero que vocês leiam bastante a parte introdutória do trabalho, que a gente fala sobre a questão do processo de como surgiram as questões ambientais. É muito importante a gente dar uma olhadazinha no primeiro slide, que a gente foi da primeira aula, entender essa dinâmica que acontece na relação do homem com a natureza e como isso vai interferir em relação à questão do trabalho, as condições do trabalho, certo? Então, a gente lembrar de como se deu, né? A gente sabe que as questões ambientais, elas tiveram maior exposição na década de 70, que a gente teve o protocolo de Estocolmo, né? A gente teve o protocolo de Kyoto, e a gente verificar nessa revisão esses momentos históricos. Então, a gente entender que em um primeiro momento a gente não tinha estudos, pesquisas tão avançadas na área do meio ambiente, e que naquele momento, né, passou a ter, então, um divisor de águas muito grande, certo? Então, a gente já percebe, na década de 70, a sociedade começar a ver essas modificações de uma forma mais expressiva, uma preocupação mais expressiva. Entretanto, no primeiro momento, fica uma coisa muito solta. São estudos, pesquisas que envolvem as relações do homem com o meio ambiente, consequentemente, a economia, mas que, ao mesmo tempo, elas têm estratégias que não são tão eficientes e não são tão eficazes, como, por exemplo, a questão do desenvolvimento zero. Então, as grandes empresas terem que parar de desenvolver para poder evitar impactos ambientais. Então, isso era uma técnica que, de certa forma, era inviável. A gente não tinha como não desenvolver. Vocês lembrem que, quando a gente disse que vai ter que parar de desenvolver, a gente vai gerar um problema maior, que é a questão do desemprego. Então, consequentemente, uma desigualdade social. Então, a gente, além disso, prejudicar a economia e prejudicar também o meio ambiente, que não vai deixar de estar prejudicando. E era uma alternativa inválida. Porque qual era o país que queria parar de produzir? Não existe esse país. Esse país desenvolvido, ele queria continuar produzindo e produzindo e produzindo. Então, a gente se atentar a esses períodos históricos e, por exemplo, a gente percebe que a gente tem uma expressão maior a partir do momento que nós adquirimos o conceito, o surgimento da questão do desenvolvimento sustentável, que aí a gente começa a falar sobre equilíbrio ambiental, sobre sustentabilidade, sobre energias limpas, e cada dia, a partir desse momento, principalmente aí da década de 80, esses estudos eles começam a ganhar norte, a ficarem mais, terem um embasamento melhor, certo? Então, com isso, a gente começou a falar sobre a necessidade de a gente desenvolver e mudar a estrutura das empresas em consonância com os objetivos ambientais e os objetivos econômicos. Como, por exemplo, eu mudar a minha matéria-prima, né, que eu uso para adquirir a minha energia. Então, ao mudar isso, já é uma forma, eu estou minimizando os meus impactos ambientais, minimizando a questão dos prejuízos para a natureza, eu vou estar potencializando mais a minha produção e vou estar lucrando mais, porque a questão é essa relação que ocorre de que o lucro, ele vai ter que ser necessário, eu vou precisar ter lucro para que possa dar continuidade às atividades, mas hoje eu tenho que me adaptar às questões ambientais, e a gente lembre que o que vai determinar como a gente vai fazer as implementações das tecnologias, como a gente vai mudar o nosso sistema interno de produção, a parte interna
da empresa é justamente a questão das legislações ambientais, né? Então, a gente tem aquele primeiro momento que é a respeito das questões ambientais, e esse momento ele vai ajudar a se desenvolver justamente o processo de legislação ambiental. A gente vai começar a observar as nuances que vão acontecendo mediante cada região que vai se encontrar, e depois a gente cria uma legislação básica que está na Constituição Federal, a mais presente, né, a mais atual, a de 88, e é ela quem vai ditar os rumos da economia em relação à questão do meio ambiente, né? Então, é um processo que ele vai começar a desenvolver. A gente começa na década de 70, e a gente já tem a legislação ambiental que nós temos hoje já na década de 80. Então, finalzinho da década de 80, início da década de 90. Então, a gente percebe que vai começar a criar corpo, vai começar a tomar mais espaços nas discussões, nas conferências, porque essas conferências, a gente tinha o quê? Os tratados, os acordos que eram feitos entre os países para poder continuar produzindo. Um exemplo de um tratado é a questão do protocolo de Quioto, que foi em 98. Então, a gente tem 3 momentos importantes. A década de 70, a década de 80 e a década de 90, né? Então, em menos de 30 anos, a gente tem um avanço substancial a respeito das questões ambientais e como isso modificou bastante a questão da economia com as relações de trabalho, né? Então, a partir daí, a gente começa a ouvir falar sobre o licenciamento ambiental, que hoje todo trabalho, toda grande empresa que vai ter que utilizar recurso natural para desenvolver, ou todas elas vão precisar seguir em normas da legislação. Então, elas vão precisar ter essa legalidade, é necessário, importante que elas tenham e elas cumpram essa legislação e sigam o licenciamento ambiental. E também isso vai agregar valor na questão que se diz respeito à competitividade, né? Então, quando eu mudo meu sistema econômico e coloco ele de uma forma mais limpa possível, uma produção mais limpa possível, isso vai agregar valor, isso vai fazer com que a empresa ela ganhe novos clientes, ela venda mais, né? Ela entre na corrida em relação à competitividade, então vai atender tudo isso. Esse é um dos pré-requisitos que a gente viu na última aula, que a gente viu na parte de sistema de gestão ambiental. Então, a gente percebe que a partir do momento que a empresa ela começa a se caracterizar como uma empresa que tem responsabilidade com o meio ambiente, ela ganha muito espaço, certo? Ela vai se tornar uma empresa com um grande potencial competitivo. E a partir desse momento, ela já vai começar a trazer o quê? Selos de qualidade, de controle de qualidade. O processo de certificação também é muito importante. Por exemplo, a empresa ela só não vai parar na questão do licenciamento ambiental. A empresa tem que colocar a sua política ambiental, fazer todo o seu processo de auditoria interna, ter a questão de planejamento, criar sua política interna e fazer o planejamento mediante qual é o tipo de produção da atividade principal que a empresa possui. Em seguida, eu dizer como é que eu vou fazer para poder atingir as minhas metas e os meus objetivos. Então, tudo isso faz parte da minha política ambiental. Então, eu tenho a minha política ambiental, que ela vai partir de um planejamento. Depois desse planejamento, consequentemente, ela vai precisar ser executada, monitorada, e também ela vai precisar, quando a gente pega os relatórios do monitoramento, a gente vai precisar ter reuniões, verificar se a gente está realmente atendendo os pré-requisitos do que foi planejado lá na frente, lá no começo, na primeira etapa, e modificar, até porque a política ambiental, ela traz modificações contínuas, ela está sempre modificando, né? Então, tudo isso
é como uma hierarquia. As coisas foram acontecendo, posso dizer gradativamente, mas em compensação modificou muito o sistema econômico e ambiental, não só do Brasil, mas de todo o mundo, né? A gente pode voltar a recordar quando a gente viu a matéria de programa de recuperação de área degradada, né? Que, por exemplo, a empresa de mineração, ela traz muito prejuízo para o solo, né? E o solo, ele é um dos principais indicadores dos níveis de evolução que está tendo de impacto ambiental naquela determinada área, porque a gente tem que ter a ideia de que o solo, ele é justamente essa esponja que ela vai filtrar tudo que entra nela, tudo que toca a terra, então o solo ele vai estar filtrando. Então, ele pode sofrer alguma contaminação, algum processo de erosão, e isso é muito comum em relação à questão das atividades de mineração, certo? Então, quando eu tenho essas atividades que eu preciso, nessa empresa que é uma empresa de mineração, ela precisa ter uma política de meio ambiente, ela precisa ter um plano de manejo, certo? Ela precisa ter licenciamento, passar por todas as fases de licenciamento ambiental. Elas precisam ter um plano de manejo, precisam ter um plano de recuperação ambiental, até porque todas aquelas... Ficar aí. Todas aquelas áreas que são degradadas, elas prejudicam o solo, causam impactos ao meio ambiente, e se eu estou causando erosão no solo, o que isso vai acarretar? Vai acarretar que o solo morra e, às vezes, contaminar áreas de rios, certo? Fazer com que a vegetação morra, eu tenha uma perda muito grande a respeito da vegetação, e dessa forma a gente vai aumentando a escala em relação a esses níveis de impactos ambientais. Então, toda empresa que ela passa por essa certificação, que ela vai ter esse tipo de atividade, ela já sabe que ela vai precisar recuperar aquela área, ela já sabe que ele tem um potencial poluidor muito grande, então eu tenho a obrigatoriedade de recuperar aquela área. Então, por isso que eu tenho uma política ambiental, que eu vou fazer tudo no planejamento, e aí eu vou ter um plano de manejo e também um plano de recuperação ambiental. E aí, até agora, como é que está indo? Quais são as dúvidas de vocês? Aonde é que vocês têm mais dúvidas? Em que parte do conteúdo? Estou aguardando. Vocês estão me ouvindo? Oh, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Ah, obrigada. Porque depois de hoje eu estou traumatizada. E aí? Digam as dúvidas de vocês, pessoal. Digam o que vocês querem que eu fale, sem ser especificamente o que está na prova. Não, hoje parece que foi o dia para as coisas ficarem bugando. Meu computador bugou real hoje. E aí, gente, vamos lá. Quais são os conteúdos que vocês têm mais dúvidas? Vocês já começaram a ler o que eu mandei para vocês ontem? Vocês viram que foi bem legal. Eu ainda coloquei os links com as fontes que vocês poderiam começar a pesquisar. Eu ainda dei o caminho. Mostrei o problema e ainda dei o caminho da solução. E aí, pessoal? Me ajuda. O sistema de gestão ambiental vai cair? Tudo que eu falei vai cair. São 8. Então vai fazer 50 perguntas?
Não, são 8 questões. Cada questão ela é de acordo com o tema que a gente viu. Só o que eu falei agora há pouco já dá uma boa entrada. Oi, voltei. Voltou bem, seja bem-vindo. Renato, dá uma desligada aí no microfone que está dando interferência. Valeu. Assim, vai cair tudo, né? Só que, obviamente, que eu coloquei questões. As questões, elas estão boas, vocês não precisam ter medo das questões, gente. Eu quero que vocês me digam quais são as dúvidas de vocês, porque se eu for falar, eu não tenho condições de falar sobre todas as aulas que a gente teve numa aula de revisão. A aula de revisão é para a gente tirar dúvidas, falar onde é que a gente tem mais dificuldades no conteúdo, para eu poder tá orientando, certo? Então, é um momento que a gente realmente, assim, olha, eu estou com dúvida nesse assunto. O que a gente pode fazer em relação a esse tema? Como é que por exemplo, qual é a relação que vai existir? Professora, Oi, Felipe. como eu estou tendo alguma dificuldade hoje aqui em áudio, em voz também, você está perguntando a dúvida da prova ou o que é? A dúvida que vocês têm, certo? Porque, assim, tem conteúdo que é mais fácil, tem conteúdo que tem mais informações mais específicas, que pode ser mais difícil da gente poder assimilar. Então, se eu vim fazer uma revisão, eu vou fazer uma revisão, pessoal. Eu tenho que fazer revisão com temas chaves, porque eu não tenho condição de... A gente teve o quê? Praticamente seis aulas de conteúdo. É muito conteúdo. Por isso que eu tenho uma revisão, um momento para tirar dúvidas. A minha seria a seguinte, que como até agora tem sido dado um trabalho e uma prova, no seu caso já são 2 trabalhos e uma prova. Eu, pelo menos, não estou conseguindo me concentrar só num assunto, porque saímos de um trabalho e já vamos entrar em outro para poder fazer uma prova. Beleza. Ok. Eu acho que, minha opinião, a gente era para ter um foco. Eu já estou me concentrando nesse próximo trabalho, aí já vai ter a prova. É muita informação para a cabeça do Felipão aqui. Vamos lá, eu vou lhe dar uma dica. O trabalho, ele é muito importante para vocês estudarem para a prova. Quem conseguir se concentrar no trabalho vai conseguir fazer uma boa prova. Porque o trabalho, ele fala sobre o quê? O que foi que eu pedi nele? Eu pedi para que vocês pegassem o estudo de caso, que foi o de Brumadinho, e vocês pesquisarem quais foram os impactos ambientais, os impactos econômicos e os impactos sociais que aconteceram, certo? Houve o acidente de Brumadinho e, consequentemente, a gente teve impactos negativos, né? A gente não teve nenhum impacto positivo, então a gente descarta isso. Então, a gente só teve impacto negativo. Todos esses impactos negativos, eles atendem a uma determinada área específica de conteúdo que a gente viu, como, por exemplo, o impacto, né, do rompimento das barragens acabou prejudicando o solo, certo? Pelos materiais pesados. Então, prejudicou o solo, prejudicou os corpos marítimos, as áreas e regiões hídricas foram prejudicadas. Então, a gente já percebe o quê? Que tivemos um impacto, que houve esse prejuízo. Ai, meu tímpano. Que teve esse prejuízo, e aí a gente, ao focar nele, por exemplo, vocês podem, para melhor facilitar a elaboração desse trabalho, vocês trabalharem com... Eu gosto muito de pegar o conteúdo, ler e tirando as partes principais e colocando eles como se fosse mapa mental, certo? Então, por exemplo, a barragem de Brumadinho, eu tive um impacto, aí você coloca uma coluna com o nome impacto. Aí você já pode abrir uma setinha e colocar qual é do impacto. Aí, então, impacto
Travou foi tudo, professora. Deu bug agora. Professora, deu bug. Da atmosfera da água. E aí, Tá falhando. Professora, dê um. Retorna o vídeo aí Essa- que falhou. Só o meu que acabou, foi? Não. Não. Segunda-feira. Você sabe, não fica reclamando. Tem coisa que eu vou dizer, viu? Não escapa uma coisa que você fala, não escapa que presta. Bora ali, pra vir, olha. Agora, para fazer o quê? Todo mundo para casa. Ui! E pior que ela deixou gravando. vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Eu quero saber, me atualize, onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Não sei porque falhou. Não, eu sei. Por isso que eu quero saber. Onde foi que até onde vocês viram? Até o momento que você estava falando para mim, até o momento que você estava dizendo que como você gostava de fazer um. Pronto. O que eu uso, para mim, é o mapa mental, certo? Porque eu pego o conteúdo e vou lendo. Então, por exemplo, vocês têm um artigo que eu enviei para vocês a respeito da questão de Brumadinho. Aí, nessa questão, vocês vão ler, aí vocês já vão identificar impactos ambientais. Todos os impactos ambientais, em relação a esse desastre, todos foram negativos, não tem nenhum positivo, certo? Então, o que acontece? Vocês vão identificar os impactos ambientais que atingiram os corpos hídricos, que no caso é a questão da poluição dos lagos, dos rios, outra parte da coluna, os impactos correlacionados ao solo, outra parte da coluna, impactos correlacionados à questão econômica. Então, quando a gente vê essa lista desses impactos, vocês vão perceber que eles são bem diferenciados, são vários tipos, certo?
Então, o que, que vai acontecer? Por exemplo, a gente tem o impacto do solo, né? O impacto do solo, ele aconteceu porque ele foi erodido justamente devido à questão dos materiais pesados que eram presentes na lama. Então, o solo, ele além de passar pelo processo da erosão em determinadas áreas, ele foi sufocado justamente pela lama, o que ocasionou a morte dele, certo? Então, esse é um tipo de um impacto ambiental de um conteúdo que a gente já viu, não é isso que a gente não viu? Sobre recuperação de áreas degradadas. E a gente não sabe que para poder recuperar uma área, a gente precisa ter um plano de recuperação. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe que um dos principais índices para verificar a intensidade que ocorre em relação à degradação ambiental e a questão da poluição do solo, da contaminação do solo, é justamente o processo erosivo. Então, aí a gente já percebe uma característica, certo? Então, aí a gente já vê o quê? Já estou vendo uma parte que se diz respeito à questão chega, me fugiu o nome agora. Em relação à questão do programa de recuperação de área degradada. Aí vamos para outro aspecto, o aspecto social, né? Quais foram os impactos sociais que foram ocasionados? Eu já estou dando meio caminho do trabalho em relação a vocês, viu? Foi ocasionada a questão a perda econômica, que foi muito grande, e além disso a gente teve mortes, certo? Mais de 200 e tantas pessoas que morreram. Em relação à questão da morte, a gente não tem como recuperar isso. E a gente demora um tempo muito grande para poder recuperar a parte natural. Às vezes a gente nem consegue recuperar. Mas focando a questão do aspecto social. Então, a gente teve mortes, pessoas que perderam suas casas. Nós tivemos também pessoas que ficaram sem ter onde trabalhar, e fora isso tivemos o impacto psicológico, né, que aquelas pessoas, elas ficaram traumatizadas de estarem ali. Então, de certa forma, onde é que isso está ligado? Está ligado justamente no conceito de economia, de desenvolvimento sustentável, na nossa primeira aula. Então, a forma como a gente passa a produzir, a forma como a gente utiliza os recursos naturais no momento de produção, se não for da forma correta, vai correr um sério risco de gerar um impacto ambiental, de causar um desastre ambiental, que não vai ficar só localizado naquela área, não vai ficar só localizado em relação à questão do meio ambiente, vai atingir as famílias. E aí a gente pode, por exemplo, correlacionar isso em relação à segurança e à saúde ocupacional do funcionário na empresa, certo? Então, aí a gente já sai desse ambiente natural e a gente já entra nesse ambiente ocupacional, da estrutura da empresa mesmo. Então, a gente já percebe essas modificações. Então, quando eu vejo dessa forma, que a gente chama de que é uma visão holística, que a gente está vendo de uma forma mais extensa, a gente não está vendo só de uma forma local, a gente está pegando a extensão. Então, a gente observa a dinâmica que vai ocorrer em relação a esses impactos, porque eles estão sempre correlacionados. Então, aí eu vejo que, como era a política ambiental daquela empresa? Eu posso me questionar isso no trabalho? Posso me questionar. Como eram as condições de segurança física desses funcionários que estavam lá, certo? Eles estavam seguros, realmente a empresa proporcionou segurança física para eles. Então, a gente vai começar a levantar esses pontos. É por isso que, por estar muito próximo à prova, foi por isso que eu deixei para ser entregue na quinta-feira. Porque quando for a quarta-feira, vocês fazem a prova e vocês têm o dia todo para se dedicarem também ao trabalho. Se em um primeiro momento vocês quiserem focar só na prova, foquem só na prova. Vocês têm a quinta-feira para poder elaborar e me entregar. Certo? Então, assim, esse trabalho, se vocês pesquisarem, se vocês assistirem os vídeos que eu mandei para vocês,
vocês vão identificar muitos pontos relativos à questão quarta-feira. Amanhã eu posso até dar uma outra aula para vocês, sem ser naquele mesmo esquema da semana passada, acho que foi da semana retrasada. Então, é isso, certo? Outro ponto importante, eu quero que vocês, por exemplo, agora eu vou perguntar para vocês, como vocês conseguem enxergar o meio ambiente, o estudo dessa matéria, em relação à segurança no trabalho? Eu estou perguntando para vocês, olha, um ponto extra. Vão perder um ponto. Vocês estão com coragem, viu? Corajoso. E aí, gente? De tudo que a gente viu, porque a gente viu isso na aula. Como é que vocês enxergam a relação que existe do meio ambiente com a segurança no trabalho? Inclusive, na última aula eu falei sobre isso. Oi, Felipe. O microfone não está ajudando, não, professora. Eu vou desistir de falar qualquer coisa hoje. Oh, meu Deus, desista, não escreva. Ninguém, gente. Vocês vão deixar de perder um ponto, cara. Uma aula de revisão, uma aula para vocês estarem falando, tirando dúvidas. E aí? Professora, a minha visão é aquela que eu tive aquela dúvida na outra aula, meu ponto de vista, claro, né? Que é importante, sim, essa ligação da segurança com o meio ambiente, porque o profissional de segurança, por isso que eu perguntei se ele poderia atuar nessa área de meio ambiente. Porque, claro, pelo que eu vejo, ele faz parte do SESMIC e na onde eu observo na hierarquia, ele é quem comanda, quem direciona, não mais do que o engenheiro de segurança. Então, ele tem que estar atualizado nas mudanças do meio ambiente, porque hoje é impossível se falar em qualquer tipo de desenvolvimento sem falar em preservação do meio ambiente. Justamente. Porque vocês lembram que eu dei um exemplo, a aula passada, sobre citei até a situação da Del Monte, né? A Del Monte é uma empresa a qual ela trabalha com produtos agrícolas, a banana, o melão, e eles usam tanto o recurso do solo, né? Eles usam o solo para plantar, como eles usam os recursos hídricos para poder utilizar na plantação. Mas qual é a mão de obra que está totalmente ligada em relação a essa atividade? A mão de obra humana. Às vezes, eles podem utilizar as máquinas para determinadas atividades, mas a mão de obra em peso é a mão de obra humana. São as pessoas que estão ali, que estão em contato com os agrotóxicos, são as pessoas que estão fazendo todo o processo de retirada da banana, de retirada do melão, a parte do plantio. Então, eles estão diretamente envolvidos nessa questão do meio ambiente, porque a atividade em si, a empresa em si, ela já desempenha uma atividade que gera impacto ambiental, porque se eu não tiver um uso adequado dos agrotóxicos, o que vai acontecer? Eu vou poluir, vou contaminar o solo, posso contaminar a água. Os meus funcionários, eles podem adoecer se eles não tiverem um equipamento de segurança individual, sendo utilizado de forma segura, que tenham a certificação. Então, eles podem adquirir doenças por estarem em contato com esses produtos,
como também eles podem estarem expostos a riscos físicos, como a questão de cortes, pelo uso das suas ferramentas. Então, eles podem se cortar, tem uso físico, então, o que é necessário para evitar isso? A gente também, nessas áreas, nós temos as medidas de proteção coletiva, que são importantes. Então, eu implemento as proteções coletivas para, em seguida, eu implementar as minhas proteções individuais. Mas, nesse contexto, a gente consegue ver como há uma correlação do funcionário no seu ambiente de trabalho com o seu ambiente natural. Então, por isso, gente, que a gente tem que entender e conhecer essa questão do meio ambiente. A gente precisa identificar quais são os recursos, porque eles podem, porque a gente tem que ter um plano de gestão de uso adequado desses recursos, porque eles estão ligados a uma política de meio ambiente, uma política interna, uma política externa. Então, a gente tem que ver que essa atividade, ela vai propagar efeitos negativos tanto para o meio ambiente quanto para o trabalhador. Então, esse é um exemplo, gente. Vou repetir. Isso é um exemplo de como a matéria de meio ambiente, ela está correlacionada com a segurança no trabalho. É interessante que o técnico em segurança no trabalho, ele tenha conhecimentos básicos a respeito das questões naturais, das questões de meio ambiente. Porque se você for um técnico que você vai trabalhar numa empresa de mineração, você precisa entender como é essa dinâmica. Se você é um técnico que vai trabalhar em uma empresa de construção civil, você vai, por exemplo, como aconteceu na época que eu estava trabalhando, eu tinha a empresa que produzia tantos resíduos sólidos, os quais não tinham uma destinação adequada, que a empresa poderia ter sido multada, porque a empresa de construção civil produz muito resíduo e lida com vários tipos de resíduos também. Então, a gente precisa compreender a importância dessa relação. Como é que a gente vai... Chega uma situação dessa, que a gente vai precisar resolver a parte burocrática a respeito de resíduo sólido, você tem que saber por onde é que você vai ter que se guiar, aonde é que você vai precisar, qual a norma que vai dizer, certo? Então, por isso que o meio ambiente, ele é importante e ele está em todo esse contexto de produção. Aí, a gente tem que realmente sair da nossa zona, onde a gente só está ligado à questão de segurança no trabalho, e a gente se colocar em outro aspecto, né? Um aspecto que é fundamental para o crescimento, inclusive, do profissional. Porque um profissional que ele é formado na área de segurança no trabalho, mas tem conhecimentos até mais avançados a respeito da questão de gerenciamento, ou até mesmo Gente, a questão do sistema de gestão ambiental, ele é importantíssimo para quem vai trabalhar numa empresa, certo? Então, ele entender como é esse plano de gestão e saber que o plano de gestão, ele é totalmente desenvolvido com as parcerias com todas as áreas de trabalho da empresa, desde a parte administrativa, desde a parte ambiental, desde a questão da engenharia, desde a questão da segurança do trabalho e do meio ambiente, está dentro do plano interno da política ambiental da empresa. Então, eles precisam trabalhar em conjuntos. Por isso que a gente tem que entender e ver essa matéria. E aí? Ainda está valendo um ponto, gente, a participação de vocês. O ponto não foi para mim, não? Eu vou lançar outra pergunta. Vou pensar aqui. Se, por exemplo, eu quero construir um condomínio, certo? Quais são os princípios básicos necessários para eu poder começar a construir o meu condomínio? Qual é o primeiro passo que eu tenho que ter? Dinheiro. A licença. Exatamente. Você vai acumular os pontos, Felipe?
A intenção é ser aprovado. Ah, meu Deus. Então, realmente, a licença, ela é fundamental. É a primeira coisa que o empresário ele vai procurar, né? Ele tem o seu plano já, ele tem um projeto, porque primeiro ele compra o terreno, né? E ele cria todo o projeto em cima daquele terreno. Ele vai apresentar esse projeto para os órgãos fiscalizadores, e esses órgãos, eles vão em loco para fazerem os estudos, saber se está de acordo o projeto que ele tem, se está cumprindo realmente a legislação, e aí liberarem, certo? Mas lembrando que é em fases, então em cada fase a fiscalização bate para verificar, até que ele tenha a licença para funcionar, né? Então, a licença ela é fundamental para qualquer pessoa que queira desenvolver uma atividade. Aí, vê só, eu tenho a licença, mas antes de ter a licença, né, vai fazer a investigação, vai em loco, ver o terreno, ver qual é o nível de risco da atividade, faz todos os estudos de avaliação de impacto ambiental, de relatório de impacto ambiental, e tudo isso, pessoal, vai ocorrendo em alternância com as licenças, certo? Porque se, por exemplo, eu tenho uma licença, mas eu tenho que aperfeiçoar o meu relatório de impacto ambiental. Aí está constando que eu tenho que aumentar a extensão da minha reserva legal. Então, eu vou e faço a modificação. Aí, a fiscalização vai lá. Aí, beleza. Então, você agora já vai ter a sua licença de funcionamento. Você pode começar a construir, certo? Então, licenciamento ambiental vai ser uma das primeiras documentos que a gente vai precisar ter. Professora, dê licença. Aproveitando isso aí que você está falando em licença, aí nós nos formamos em segurança, né? No futuro, se eu quiser atuar como um freelancer, eu posso dar relatórios e coisas de meio ambiente com o meu registro, ou é só o técnico de meio ambiente que pode? Não, nem o técnico de meio ambiente, você acredita? O técnico, não pode, só o graduando em meio ambiente. Não, mas você, por exemplo, você pode auxiliar nos estudos de impacto ambiental. Não, minha pergunta é assim, se o meu checklist ou relatório, ele vai ser definitivo para aquela licença, ou é só quem é formado em meio ambiente que pode? Não, vai não. Só o engenheiro. Porque o relatório, ele vai ser assinado por um engenheiro. Um engenheiro de meio ambiente, um engenheiro florestal, só um engenheiro. Mas você pode participar da equipe que vai ajudar a elaborar, entendeu? Até porque é um estudo interdisciplinar. Cada macaco no seu galho, né? Exatamente. Mas o que você pode fazer? Por exemplo, você pode... o que vai aumentar muitas chances para você na área de emprego é você fazer um curso se especializando na área de meio ambiente. Segurança no trabalho e meio ambiente. No caso, hoje essa aula é de revisão, né? Exatamente. Então, bora pincelar tudo que foi visto até agora, professora, para a gente chegar na prova calibrada. Pronto, eu já falei sobre as questões ambientais, a primeira aula. Isso eu já falei, certo? Acho que deu para pegar aqui em relação à questão dos movimentos, das conferências que surgiram, que a gente teve um momento chave, que foi em relação à questão do surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, que foi aí na década de 80 já. Então, essa parte a gente já falou. Pronto.
falei sobre... já pincelei o conteúdo na questão do PRAD, do Programa de Recuperação de Área Degradada, e acabei de falar sobre também o sistema de gestão ambiental, e vou falar sobre agora a poluição atmosférica, certo? Porque a gente sabe, a poluição, a gente é para saber, né? Que a poluição atmosférica hoje ela é um dos principais problemas ambientais que existem, certo? É um problema ambiental que existe, que ele só não vai afetar a questão da poluição do ar, mas também pela capacidade que ele tem de se expandir na atmosfera, vai nos ocasionar problemas como aquecimento global, o efeito estufa, os problemas para o meio ambiente, que consequentemente atinge a gente, né? Mas também vai proporcionar a questão de problemas de saúde, né? A questão de câncer de pulmão, asma. Então, essa poluição atmosférica, ela é bem problemática, ela é aquele problema que ele se expande mesmo, e que eu já tinha falado anteriormente, que o problema, né, muitas vezes, a gente acha que ele só não parte da questão das grandes indústrias. A gente já viu, né, que pode ter um grande polo, como São Paulo. São Paulo tem um polo, tem áreas de polo industrial muito grande, né, que emitem diariamente uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, a cidade ela consegue ter mais carros do que pessoas. Então, o uso contínuo do carro, que gerando grande aglomeração, muitas vezes acaba poluindo mais do que as próprias indústrias, né? E aí é por isso que a gente vem com estratégias de que evite usar o carro, vá de metrô, ou vá de bicicleta, né? Então, vai colocando alternativas mais viáveis ambientalmente e economicamente também, já que o preço da gasolina está muito alto, para que esse impacto dessa poluição vá diminuindo. Mas, por exemplo, a empresa, gosto sempre do exemplo da padaria. Eu tenho uma padaria. A padaria, dependendo do seu tamanho, né, ela vai precisar ter um plano de sistema de gestão ambiental. E a gente sabe que o seu produto principal é o pão, é o processo de produção de pão. E a gente precisa de madeira, de lenha, para poder produzir. E com a queima, a gente tem a fumaça, né? Então, a fumaça ela vai ser emitida para a atmosfera. E o que acontece? Por exemplo, na minha política de meio ambiente, junto com o meu planejamento do sistema de gestão ambiental, eu tenho a meta de reduzir a minha emissão de gases tóxicos para a atmosfera em 20% anualmente. E aí eu tenho os meus objetivos, que estão lá na minha política, certo? Que diz assim, eu vou diminuir diariamente 0,05% dessa emissão. Então, quando chegar no final do ano, aí eu vou saber se eu conseguir cumprir a minha meta, se eu conseguir bater a minha meta, se eu cheguei perto de bater a minha meta, ou se eu não reduzir quase nada. Mas como é que eu chego a essa conclusão? Como é que eu posso determinar o valor substancial dessa meta? É justamente por meio de estratégias de controle de emissão de gases tóxicos para a atmosfera, certo? Então, tem 4 passos que são importantes. Primeiro, eu tenho que saber a fonte geradora, né? Tenho que identificar aonde é que está tendo essa fonte geradora desse gás, dessa emissão. Quando eu identificar a fonte geradora, aí eu vou para dispersão. Porque é aquela história, pessoal, o problema pode acontecer na esquina da sua casa. A fonte geradora está na esquina da sua casa. Mas ela vai ter a capacidade de se espalhar pela atmosfera, certo?
E a gente, ao se espalhar, muitas vezes, esses gases, eles podem se dissiparem e ficarem concentrados em outras áreas, ou eles vão poder, dependendo do gás, ficar naquela região, naquela parte, por exemplo, do seu bairro. Mas, geralmente, o que acontece? Ele se dispersa, né? Então, eu tenho que identificar a extensão dessa dispersão. Literalmente, a distância, por exemplo, onde foi que esse gás ele atingiu, a distância que esses gases eles atingiram. E aí, quando eu identificar essa distância, essa dispersão, eu vou identificar aonde chegou, né? Vou identificar onde chegou. Quando eu identificar onde chegou, eu consigo encontrar e dizer aonde está ocorrendo o problema e quais são esses problemas, né? Por exemplo, a questão, vamos lembrar o exemplo da chuva ácida. Por que a gente tem uma chuva ácida? Né? A gente tem as precipitações das nuvens que estão carregadas de água. A água que está nessa nuvem, ela não está poluída. Ela passa a ficar poluída a partir do momento que ela desce na atmosfera, lava todo esse espaço, pegando todos esses gases tóxicos. E o que acontece? Essa água contaminada, ela vai tocar o solo. E ela vai prejudicar o solo. Então, aí eu já posso dizer que já está gerando um impacto ambiental. Por quê? Porque está prejudicando o solo. Está gerando problema para o solo, né? Então, quando eu fizer esse passo a passo, aí eu vou dizer, olha, a padaria, ela vai ter que reduzir 20% essa emissão desses gases tóxicos, porque está gerando problemas, prejudicando o solo, contaminando as plantações, matando a biodiversidade, porque a partir do momento que a gente contamina o solo, se a gente não recuperar ele, a gente vai perder a biodiversidade que existe nele, já que o solo ele é responsável em manter toda a vegetação, né? Então, como é que um solo morto ele vai poder manter as árvores e os animais que estão ali em torno? Os animais eles vão se afastarem. Então, a gente vai perder essa biodiversidade, esse habitat ele vai ser destruído, né? Então, eu vou colocar tudo isso no meu plano, certo? Da minha política ambiental, e vou poder, por exemplo, você está poluindo tanto, então, para reduzir essa poluição atmosférica, você pode mudar a sua fonte de energia. Você pode usar uma energia mais limpa. Então, você pode usar um forno elétrico, certo? Mas quem vai determinar isso é justamente no momento que ocorrem os estudos, né? Porque, voltando a lembrar, a gente simplesmente não pode chegar e substituir. A gente tem que estudar para saber se é viável essa substituição com a estratégia que a gente está dizendo, certo? Então, a gente precisa estudar. Por isso que nós vemos a avaliação do ciclo de vida dos produtos. A gente vai determinar se existe uma viabilidade melhor em relação à questão do uso da água para lavar as mãos, ou do uso de toalhas para secar a mão, se é mais viável a gente colocar aquele aquecedorzinho que a gente coloca a mão e seca, ou se é mais viável a gente usar o papel toalha. Então, são 3 exemplos de coisas alternativas que a gente pode estar implementando, mas a gente tem que saber qual é a ideal, qual impacta menos, qual vai produzir menos impacto, qual vai utilizar menos recurso, qual é o recurso mais limpo, qual não vai poluir tanto. Então, é uma série de estudos que acontecem, né? E não é diferente quando a gente fala sobre controle da poluição da atmosfera. A gente tem que estudar todo o maquinário, entender como é que ele funciona, como é que está se dando essa poluição, e a gente aplicar medidas corretivas e acompanhar, né? A gente precisa ter esse controle, fazer essa verificação, da mesma forma que ocorre no sistema de gestão ambiental, levando em consideração que ele pode estar integrado, certo? E aí, mais perguntas? Vaninha, tem alguma dúvida, Vaninha? Gente?
Tá um pouco complicado. Mas eu vou ler os slides. É porque, assim, gente, é aquela coisa, a gente não pode parar só nessa aula, não. Se a gente parar só para assistir a aula, é assim, a gente tem que estar praticando, a gente tem que assistir a aula, tem que fazer a revisão da aula, tem que tirar dúvida. Eu ainda não tirei, exceto Felipe, eu acho que eu não tirei dúvida de ninguém. Então, assim, é até difícil eu saber como é que está o rendimento de vocês. Aí a gente precisa participar. Por mais, gente, não precisa ter vergonha. Se errar, errou, a gente vai se corrigir. Eu já tirei dúvidas e nem sempre eu estava certa. Eu precisava do professor para tirar dúvida. Então, sim, gente, tá errando e tá normal. Pulsa para isso, é para aprender, a gente vai aprender errando, mas a gente precisa participar. Fica muito mais difícil, até porque o sistema é um sistema que a gente não está na sala de aula. A gente, na sala de aula, ainda pode puxar o aluno para ele falar, mas aqui torna um pouco mais difícil. Então, depende de mim, depende de vocês também. É 50% cada. Eu faço a minha parte, vocês fazem as suas. Então, eu preciso também. É por aí. Professora, aí esse trabalho da agora sobre aquele desastre de Brumadinho, Exatamente. sobre o que aconteceu, passou muito na televisão. E tem muita informação, e ele é muito atual para o nosso tema, porque ele envolve tudo, gente, ele envolve não só o desastre ambiental, mas ele envolve a questão de segurança do trabalho também, porque muitas pessoas que estavam ao entorno, que estavam... Vejam só, tem uma área ali, se eu não me engano, que foi da primeira barragem que rompeu. Não era para ter aquele setor administrativo ali, aquelas pessoas trabalhando ali, porque eram muito próximos da barragem. Então, assim, era um risco para o trabalhador estar ali. Né? As barragens, elas já tinham comportado uma quantidade muito grande de rejeitos, né? De metais pesados. E ela poderia se romper a qualquer momento. Já tinham sido feitos estudos de impactos ambientais referente àquela área, e já se sabia de que ela era uma área de risco, mas não foi feito nada. Mas ainda assim... Foi bem irresponsável, né? Mas foi muito irresponsável. Então, professora, aí o trabalho é só sobre isso de Brumadinho ou inclui as aulas também? Vai incluir as aulas, porque, pronto, por exemplo, numa situação dessa, de Brumadinho, a gente percebe o quê? Que vai precisar de um plano de recuperação de área degradada. Por quê? Porque, infelizmente, os rejeitos pesados, eles ficaram no solo e mataram o solo. Então, aquele solo, toda aquela região, ela precisa ser recuperada. Aí, por isso que vai ser desenvolvido um plano de manejo da área para poder se recuperar aquela área. Né? Tem pessoas que a lama tinha uma extensão tão grande que invadiram plantações, residências de pessoas que moravam ali próximo. Né? Então, assim, mexeu com tudo. Aquela região hoje está acabada. E a gente não tem uma extensão para dizer, foi tanto de impacto ambiental, porque, assim, foi o pior desastre ambiental que aconteceu no Brasil na área de mineração. E olha que a gente já vinha de um desastre, que foi o de Mariana, mas ainda assim, as coisas continuaram do mesmo jeito. Então, vocês veem, né, o que mudou de legislação ambiental, de fiscalização ambiental? A gente sabe que a fiscalização é importante, justamente para, assim, notificar, encontrar as não conformidades, fazer as notificações e serem corrigidas essas não conformidades. Mas o que foi que mudou de Mariana para Brumadinho? Nada. Absolutamente nada mudou. A política de meio ambiente, que era da Vale, inclusive, não mudou, não foi alterada. Eu lembro que o tempo foi bem curto, né? Entre um e outro. Acho que foram 4 anos. Se eu não me engano, Mariana foi em 2015. Aí já teve uma extensão em relação a acidente e a impacto ambiental, ela teve uma extensão grande, mas foi controlada, conseguiu ser controlada.
O que não conseguiu ser controlado foi o de Brumadinho, porque não foi só uma barragem. E eles sabiam que tinha probabilidade disso acontecer, né? E não fizeram nada. Exatamente. Deixaram que acontecesse. Eles sabiam, e além deles saberem, eles quiseram aumentar o nível de produção em 88% até 2031, por aí. Então, eles ainda forçaram mais a situação. E era conhecimento, as pessoas sabiam. É tanto que teve uma equipe lá que disse que ia dar erro. Aí os donos foram lá e retiraram aquela equipe e colocaram outra. Pronto. Nesse caso, Eu lembro disso aí, passou no jornal. Nesse caso, a culpa é da empresa, né? No caso, sim, vai ser, ainda porque corre em sigilo, né? Em segredo de justiça. Aí, o que acontece? A empresa, ela vai ser responsabilizada, mas não vai ser a empresa Vale, certo? Vão ser justamente o presidente, o CEO, os responsáveis pela empresa aqui no Brasil, né? Vai ter que ser investigado aonde é que vai se encontrar o erro em relação ao governo. É claro, porque o órgão público errou, porque o órgão público ele faz a fiscalização, é ele que emite as licenças, né? Então, e vai penalizar quem liberou essas licenças, né? A penalização certa é essa, é você penalizar a pessoa e não o órgão. Você, se a pessoa ela não tem condição de arcar com os custos, né, de indenização, então ela vai ser presa, né? Então, assim, você tem que separar a coisa da coisa. A gente tem que separar a coisa pública da coisa que é o CPF da pessoa, certo? A gente vai punir o CPF nesse caso. E vai ser punido em relação à questão da empresa, o CNPJ vai ser punido, mas não ao ponto de desestruturar a empresa, certo? Ela não vai ser penalizada assim. Você não vai mais extrair minério. Você não vai mais usar essa área, você vai fechar essa empresa. A empresa não vai ser fechada. Ela vai ter que arcar com os custos de recuperação de área, elas vão ter que arcar com o custo de indenização das famílias. Então, assim, é um custo altíssimo, gente. E praticamente não vai ter como, é tão grande, tão caro, você recuperar uma área degradada pequena, é tão cara você recuperar. No caso, quem veio primeiro foi Mariana, depois foi Brumadinho. Mariana foi em 2015, Brumadinho 2019, né, gente? 2019. 2019. Isso, é porque essa pandemia às vezes me faz esquecer do tempo. Mas foi em 2019, então a gente tem aí uns 4 anos. E não houve mudança política, assim, da política de meio ambiente. Não mudou de uma para outra. A Vale não foi penalizada, continuou produzindo, e aí deu no que deu, né? Justamente esse problema. Que sirva agora de exemplo para as outras empresas de mineração. E Minas Gerais é uma área que tem muita exploração de minério, tem muita gente, é uma área muito explorada, tem muitas barragens daquela. Não é só aquela região de Brumadinho que tem, não. E todos os dias as pessoas que moram nessas regiões próximas às barragens, elas recebem alerta de que possivelmente a barragem vai romper. Então, elas têm um trauma, elas já têm um trauma, né, que fica, já aconteceu a situação de Brumadinho, e as pessoas ficaram com trauma. Então, assim, tem um trauma psicológico, então isso acarretou para elas doenças psicológicas, depressão, ansiedade, e é muito difícil, aquela região é muito difícil, sabe? Eu já tinha ido morar no meio do mato. Mas aí que tá. A maioria daquelas pessoas que moram lá são pessoas que dependem da Vale, que não tem outra opção de trabalho, de emprego, porque é uma região que ela realmente, os trabalhos, eles são quem mantém. Por que a Vale ainda continua lá? Porque a Vale, ela mantém
a questão da circulação econômica, né? Os empregos, na maioria das vezes, são, não, de Brumadinho, né? Da Vale do Rio Doce, no caso. Que a Vale do Rio Doce é quem faz essa exploração desses recursos nessas minas, e tem essas barragens. É por isso que a empresa, não tem condição da empresa ela ser fechada e ir embora. Ela vai ficar ruim das pernas por muito tempo. Inclusive, isso gera um impacto muito grande em relação a como ela é vista internacionalmente pelas políticas de meio ambiente. Então, ela vai se prejudicar muito na Bolsa de Valor. Inclusive, ela já se prejudicou muito, ela perdeu muito valor na Bolsa. E aí, vai ficando ruim das pernas, mas mantém os empregos, e aí vai tendo os ajustes com a justiça, né? É desse jeito que a banda toca aqui no Brasil. Por isso que a gente entender meio ambiente, falar sobre como ocorrem esses acidentes, porque como técnico de segurança como de segurança do trabalho, é importante a gente saber disso, porque você vai estar trabalhando numa empresa que, com certeza, vai ter pode gerar algum impacto ambiental. Aí você tem que ser consciente disso e você cobrar, porque se você tem uma responsabilidade de vida com os seus funcionários e com a sua vida, você tem que ser aquele responsável em dar segurança. Então, você tem que ter noção de como as coisas funcionam e se comportam para vocês cobrarem. E o técnico dessa empresa Vale? O técnico... Eu li uma matéria de que eles tiveram infrações na área de segurança no trabalho. Mas, infelizmente, o técnico e toda a população que estava ali morreu. Todos que estavam trabalhando, todos praticamente morreram. Ainda se conseguiu fazer resgate de algumas pessoas que estavam dentro de ônibus, mas aquele setor administrativo todinho. Aí tem imprudência, né, por dinheiro, e acabou perdendo porque morreu, e não valeu nem a pena. Justamente, agora sim, vai ser penalizado a questão do setor do SESMIT, da empresa, entendeu? O SESMIT da empresa, porque essa empresa, como é uma empresa, se eu não me engano, ela é multinacional, é uma empresa que é muito grande, ela só não tem aqui no Brasil. E o que acontece? Ela tem os seus representantes, tem os superiores, porque tem o técnico de segurança no trabalho, tem o supervisor de segurança no trabalho, tem o engenheiro do trabalho e tem o médico do trabalho, que eles compõem o SESMIT, certo? Então... O engenheiro e o técnico fazem praticamente a mesma coisa, né? Depende. É porque o engenheiro é mais avançado. Isso, o engenheiro ele pode assinar. O engenheiro, por exemplo, ele pode assinar projetos os projetos de segurança no trabalho. O técnico não. O técnico ele vai executar o que já tem no planejamento. Eu ouvi dizer muito engenheiro recebendo um salário como se fosse técnico, porque fazem praticamente a mesma coisa. Depende, porque você tem por exemplo, você tem o engenheiro civil, e o engenheiro civil ele tem especialização em segurança no trabalho. Então, ele vai atuar nas duas frentes. A empresa ele vai pegar ele para atuar nas duas frentes. Então, vai colocar um salário X, às vezes só com a bonificação, por ele ser da área de ter a especialização em engenharia e segurança, e pronto. Ele pode ganhar só a bonificação. Professora? Oi. Não é meio injusto, nesse caso aí, colocar qualquer culpa no SESMIT, não? Porque... Com certeza. Eu penso assim, se um país tem políticas de preservação, se aquela barragem ali, não é nem uma barragem, é um negócio de rejeito, estava sendo feito de uma forma incorreta, e se foi permitido fazer isso, eu não, com certeza. Como é que as políticas do nosso país são bagunçadas desse jeito? A gente, é aquela coisa, a gente não pode transferir a culpa de um e colocar somente no outro. A gente sabe
que ali é uma responsabilidade compartilhada, né? Porque a preservação e a conservação do meio ambiente, ela é uma responsabilidade compartilhada dos órgãos públicos e dos órgãos privados, certo? Então, eles têm essa obrigatoriedade de fazerem um processo de fiscalização. Com certeza, para uma empresa aumentar a extensão e potencializar a sua produção e explorar mais áreas, ela vai precisar ter uma liberação do órgão público, vai precisar ter a liberação do IDEMA, vai precisar ter a liberação do Conselho de Meio Ambiente, vai precisar ter a liberação do IBAMA, dependendo da área onde ele se encontra. Mas você vai punir quem? Você vai punir o IBAMA? Não. Você vai punir o responsável, certo? Você não vai punir o IDEMA, você vai punir o responsável. Você vai afastar e essa pessoa vai ser investigada a participação. Porque, por exemplo, há indícios de que a Vale, ela liberou propina, né, para poder obter as licitações, para acelerar o processo de licitação. Então, isso tem que ser investigado. Você não vai punir o órgão, você vai punir a pessoa, o responsável, as pessoas que participaram, e aí você pode dar medidas para que o órgão, no caso, o órgão público, ele possa se retratar. Então, ele vai ter que adquirir uma responsabilidade de ajudar a recuperar, entendeu? Mas punir, assim, de uma forma, você não vai mais funcionar aqui, a gente vai tirar você, não vai. Você não tem como punir a estrutura, você tem como punir os responsáveis pela estrutura. Mas aí onde é que está um dos maiores problemas? É justamente porque a gente deixa que as pessoas façam isso. Como eu falei, meio ambiente é uma coisa nova, é um assunto novo, a gente vem falando dele de uma forma mais intensa há 40 anos, mas o que é 40 anos para não sei quanto tempo de exploração indevida? Quando a gente criou uma sociedade mal acostumada, com pessoas que já têm os seus vícios, né? Com um sistema que já é viciado. Então, assim, você mudar essa realidade não vai ser da noite para o dia. Por isso que nós temos que criar cidadãos conscientes que falem sobre meio ambiente, não só sobre o meio ambiente, mas assuntos que são pertinentes de forma geral, que moldam o cidadão, para ele adquirir justamente não a consciência, porque a consciência ele tem, mas o sentido de sensibilidade, dele se sensibilizar com aquilo, dele querer fazer algo. E também tem a questão do dinheiro, né? Que o povo se vende muito por dinheiro. Com certeza. E acha que nunca vai ser descoberto e tal, e vai e faz por dinheiro. Com toda Qualquer certeza. um faz. Você E não libera dinheiro, acaba não assumindo as responsabilidades, né? às vezes o que pode acontecer? O processo, ele ficar tão extenso, de demorar anos, 10 anos, 20 anos, e você nunca concluiu uma investigação dessa, sabe? Então, assim, é muito complicado a gente lidar com essas circunstâncias em um país que tem leis boas, porém, executivos muito viciados, de forma geral, tanto o político quanto o empresário. A gente tem uma sociedade muito viciada. A gente não tinha matéria de meio ambiente, de legislação ambiental, no ensino médio, nem no ensino fundamental. A gente está começando a falar sobre isso agora. Então, a nossa geração são de pessoas... Oi. A prova, ela vai ser... Não, vai cair todos os assuntos que foram ou vai... Vai cair o que eu falei aqui, na aula. O que eu falei aqui está lá. Nessa aula. Nessa hoje? Uhum. Muito bom. Aí, professora, eu entrei atrasada. Mas a aula fica salva. Eu fiz uma revisão geral, gente. Uma revisão geral de todos os assuntos. E... mais sobre gestão ambiental, então. Tem gestão ambiental, tem questão de gestão ambiental, tem questão das primeiras aulas. Professor, nos dá um horizonte aí. Tem o que eu falei aqui
está na prova. Aqui, todos os assuntos que eu abordei aqui. Vou cobrar, viu? Tá beleza, tá beleza. O que eu pude pincelar de temas que vão estar na prova tá aqui nessa aula. Eu só não posso dar as questões, né? Aí já é demais. As questões Vai dar aí. bom, vai dar bom, vai dar bom. Mas, assim, essa aula aqui eu voltei muito para os conteúdos principais que vão estar na prova. E vai ser descritiva, não vai ser uma prova objetiva, porque se eu botasse uma prova objetiva ia ser mais complicado para avaliar, embora fosse mais fácil. Eu prefiro objetivo. Você vai preferir ela do jeito que eu coloquei. Só vai ser ruim para mim corrigir. Infelizmente. E o trabalho eu recebo na quinta-feira. Eu vou fazer o seguinte, o trabalho eu vou receber até sexta. Pronto. Não tem como. Show. Eu acho que não tem como eu receber na sexta, porque tenho que dar a nota da recuperação. No sábado. Eu tenho que ver com o Ellison. Então, qual é o Deixa eu ver. cronograma? A prova quarta? A prova é quarta e a recuperação é sexta. Tchau, Macau. Porque a próxima aula a gente começa segunda-feira. Mas deixa eu ver com o Ellison se eu tenho como colocar, estender o prazo para dar certo, eu acho que dá bom. Porque eu tenho como, vou ver com ele se eu posso estender o prazo para receber na sexta-feira e na segunda vocês fazerem a recuperação. E aí a gente inicia a matéria, porque com certeza não vai ter ninguém em recuperação. Tenho certeza. Se vocês focarem nessa aula, ninguém fica em recuperação, ninguém. Show. Absoluta. Assim esteja. Vai ser. Aí depois, quando vocês fizerem a prova, você vai dizer assim, André, é verdade, bem que você disse. Que não vai... É porque realmente o assunto é extenso, tem muitas peculiaridades, mas, gente, isso aqui é um conselho. Não se Mas a perca prova as aulas. vai No ter aquele geral. negócio do tempo na prova? Que tempo? Que quando abre a prova e fica contando Eu 2 não horas? sei. Eu não sei. Eu prefiro objetivo nesse sentido, que se Eu for para não estar sei. dissertando, é complicado. Para mim. Eu acho que sim, vai ser no mesmo estilo. Mas, gente, a prova tá boa. Tá boa. Vocês não vão gastar 2 horas para fazer aquela prova, não. Né, professora, que tá boa, mas na hora lá a gente roda. Não, vai tá boa. Vocês não vão... O que eu pude trazer de uma forma para vocês aqui nessa aula, para revisar, eu trouxe. Certo? Quem assistiu essa aula vai fazer uma boa prova. E quem assistir futuramente, na manhã, vai estar fazendo uma boa prova. Agora, gente, nas outras aulas, eu não sei como é a rotina de estudo de vocês. Eu sei que é muito complicado a gente estudar EAD, porque eu estudo EAD. Mas olha como é a minha vida. Eu trabalho numa loja. Eu trabalho de manhã. Eu estou deixando de trabalhar à tarde para poder estar em casa, para poder ficar fazendo as aulas de vocês, estudando para a faculdade. E na loja, eu fico responsável por tudo. Por isso que, às vezes, quem fala comigo de manhã é muito complicado atender. Eu faço serviço, eu atendo, eu falo com a pessoa dos fornecedores. Então, eu trabalho com essa parte toda burocrática. Eu ainda tenho que ter cabeça para estudar para a faculdade e estudar para vir dar aula. Meu tempo é mega corrido e eu fico imensamente cansada. Mas a gente precisa fazer um cronograma de estudo. Eu adoro fazer cronograma de estudo. Colocar metas para mim. Esse dia eu vou fazer isso, amanhã eu faço aquilo, para poder organizar o meu tempo e dar conta de todas as coisas. E como eu faço EAD, eu faço ciências contábeis em EAD. Gente, é chato pra caramba.
Porque, além de ser uma matéria que eu não tenho aula aqui como vocês, eu só tenho que ler. Aula, professor dando aula para mim, eu não tenho não, eu tenho que me virar. Eu tenho que ler o conteúdo, eu tenho que procurar aulas no YouTube de professores que falam sobre esse assunto, eu tenho que comprar cursos extras para poder somar mais o conteúdo. Eu comprei um curso agora, foi quase R$ 200, só para uma disciplina, contabilidade geral. Então, assim, a gente tem que dar os pulos da gente, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Não é só o professor que vai estar aqui falando. Muito do nosso conteúdo que a gente aprende vem da gente, porque quando a gente pega para ler, quando a gente pega para, assim, vou pegar esse tema hoje e vou estudar ele, começa a ter pelo menos comigo, aparecem tantas dúvidas, e eu vou anotando, quando eu tô já no final desse, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é porque é um curso que é um curso técnico que tem menos valor. É aqui onde começa a vida de vocês, a vida profissional de vocês começam aqui. Então, a gente precisa se dedicar. Não precisa assim, André, eu tenho condição de estudar direto, mas tire um dia para ter pelo menos 1 hora de uma aula extra. Pesquisa no YouTube, procura alguma coisa para ler, porque eu sei o quanto isso é complicado. Eu sinto na pele. E vocês ainda estão no bônus, porque vocês têm um professor aqui desse lado para falar. Eu não tenho. Então, assim, é muito difícil, é muito cansativo, mas a gente precisa. Infelizmente, é a vida. E quando a gente chegar para trabalhar na empresa, a gente tem que continuar, porque pode ser que chegue um lá que seja, por exemplo, melhor que a gente, não desmerecendo ninguém. Mas a empresa, às vezes, quer mais o título do que a qualidade do profissional. E você tem que mostrar, você tem que provar para ele o quanto você é bom. Então, o maior desafio que existe é o desafio que nós temos com a gente. Você ser melhor, você se desafiar, você mostrar que você consegue. Esse é o desafio mais complicado, mas é o melhor que tem, porque a gente se transforma, nós vamos se tornando profissionais melhores, mais qualificados, seres humanos melhores, e por aí diante, né? Então, é isso, que qualquer coisa que vocês queiram, se tivesse tendo dificuldade, pode falar, amanhã eu vou ver como é que vai ficar a disponibilidade de tempo, mas eu aviso a vocês para a gente fazer, se dá certo, a gente fazer uma aula bem rapidinho, e a gente falar mais um pouquinho. Mas o que foi dito hoje aqui nessa aula já é suficiente para vocês fazerem uma boa prova. Isso eu garanto. Coloco lá minha rúbrica assinada. Tá bom? Todos bem? Ok, por hoje é só? Por hoje é só. Apesar dos trancos e barrancos para dar essa aula, que deu certo, mas por hoje é só. Olhando aqui a foto de Felipe, o cara é estiloso, uma touquinha, um óculos em Ray-Ban. Só no estilo, né, pai? Top ele, viu? Vou finalizar aqui a aula, galera. Deixa eu finalizar.